A Ferrari vive hoje um dos momentos mais delicados de sua história recente na Fórmula 1. O time mais icônico, a escuderia mais tradicional e venerada do automobilismo mundial, se vê envolta em uma crise que vai muito além da pista. Não se trata apenas de desempenho fraco em corridas, mas de um problema estrutural, institucional, que parece corroer lentamente a espinha dorsal da equipe de Maranello. O símbolo da excelência italiana, aquele cavalino rampante que sempre representou poder, paixão e perfeição, hoje carrega um peso, o da frustração. E esta crise atual, embora silenciosa em palavras públicas, grita nos bastidores, nas reuniões internas e nas atitudes tomadas, ou não tomadas, por seus líderes. Tudo começou com promessas que nunca se concretizaram. Desde a saída de Sebastian Vettel e o início da parceria com Charles Leclerc e Carlos Sainz, a Ferrari vendeu ao público uma ideia de reconstrução. Um novo carro viria, um novo projeto de equipe se firmaria, e a paciência do torcedor seria recompensada com vitórias. Mas os anos passaram, e a vitória não veio. Mais do que isso, a Ferrari se tornou coadjuvante em um palco que um dia dominou. A Red Bull transformou-se em uma superpotência, a Mercedes ainda sobrevive com consistência, e a McLaren ressurgiu como uma ameaça real. Enquanto isso, a Ferrari segue afundada em promessas, comunicados polidos e uma gestão cada vez mais pressionada. Fred Vasseur, atual chefe de equipe, assumiu com a missão de reconstruir a credibilidade da escuderia. Sua chegada foi vista com otimismo por muitos, principalmente por sua postura racional, técnica e sua experiência anterior na Sauber e na Fórmula 2. Mas o tempo tem mostrado que ele também está preso dentro de um sistema engessado. A Ferrari não é apenas uma equipe de Fórmula 1, é uma entidade política, empresarial, emocional. E é nesse emaranhado de interesses, cobranças internas e egos que reside o coração da crise institucional. Vasseur não consegue tomar decisões com autonomia total. Ele é cobrado por resultados imediatos, mas ao mesmo tempo não tem as ferramentas necessárias para transformar promessas em vitórias. E os pilotos? Charles Leclerc, por muito tempo apontado como o futuro campeão da Ferrari, se vê estagnado. Seu talento é indiscutível, mas até o brilho do monegasco começa a desaparecer sob o peso de erros estratégicos, abandonos inexplicáveis e a constante sensação de que nada muda. Carlos Sainz, por sua vez, embora consistente, já percebeu que é carta fora do baralho para os próximos capítulos. Sua saída no final de 2025 já está confirmada, e isso só agrava a instabilidade dentro do time. Como confiar em um futuro melhor, se nem mesmo os pilares do presente estão firmes? A pressão externa é outro elemento que intensifica essa crise. A imprensa italiana não perdoa. Jornais como a Gazzetta dello Sport e o Corriere dello Sport publicam diariamente críticas contundentes, muitas vezes desmoralizantes. A torcida, apaixonada e exigente, já perdeu a paciência. Vaias, críticas nas redes sociais e até manifestações em frente à fábrica em Maranello mostram que o torcedor ferrarista cansou de ser paciente. A Ferrari é sinônimo de vitória. E quando essa vitória não vem, a decepção se transforma em fúria. A pressão de patrocinadores, acionistas e da própria diretoria da Ferrari como empresa também se acumula. Afinal, a imagem da equipe de F1 impacta diretamente o prestígio da marca como um todo. Nos bastidores, as tensões são constantes. Há rumores de que vários engenheiros importantes pensam em sair ou já estão em contato com outras equipes. O ambiente de trabalho está comprometido. A rotatividade de funcionários técnicos é elevada, o que impede a consolidação de um projeto coeso e contínuo. Tudo isso reflete uma falha grave de gestão, a incapacidade de construir uma cultura de confiança, onde ideias são valorizadas e o talento é retido. Quando o time perde engenheiros para concorrência com frequência, é sinal de que algo muito maior está errado. Além disso, a própria estrutura de comando da Ferrari é confusa. John Elkann, presidente da empresa e neto de Gianni Agnelli, é uma figura distante do universo das pistas. Suas aparições são raras, suas falas, protocolares. Falta liderança firme e visível. Falta alguém que respire a Fórmula 1 com a intensidade que a escuderia exige. Antigamente, nomes como Luca de Montezemolo ou Jean Todt personificavam essa paixão e comando. Hoje, há uma lacuna evidente. Outro problema é a cultura do imediatismo. A Ferrari parece viver sempre o ano do agora. Cada temporada começa com promessas de que este será o ano da virada. Mas no meio do caminho, já se fala em projeto do próximo carro, e os engenheiros abandonam o atual projeto antes mesmo do campeonato terminar. Isso cria um ciclo vicioso onde nada se concretiza. Sem continuidade, não há evolução. Sem paciência para desenvolver, os erros se repetem. E sem confiança interna, qualquer decisão parece ser feita mais por desespero do que por estratégia. As consequências esportivas dessa crise institucional são visíveis. Erros de estratégia continuam sendo uma marca registrada da Ferrari. Paradas nos boxes mal calculadas, escolhas de pneus equivocadas, falhas na comunicação entre piloto e equipe, tudo isso se repete com uma frequência assustadora. Não se trata mais de casos isolados, são sintomas de uma doença crônica.
E cada vez que algo dá errado, o moral do time afunda ainda mais. A contratação de Lewis Hamilton para 2025 foi, sem dúvida, uma tentativa de reverter esse cenário. Trazer um heptacampeão mundial é uma jogada ousada, mas também arriscada. Hamilton, com toda sua experiência, não aceitará erros amadores ou um carro incapaz de lutar por vitórias. Sua presença pode pressionar ainda mais um sistema já saturado. Se por um lado ele pode ser a faísca que reacende a chama da Ferrari, por outro, pode também escancarar as falhas institucionais da equipe. E ele não é conhecido por guardar silêncio diante da incompetência. Sua postura combativa pode ser um trunfo, ou o estupim de um colapso. O grande dilema que a Ferrari enfrenta é justamente esse: como recuperar sua identidade vitoriosa. A resposta não está apenas em novos pilotos ou peças aerodinâmicas. Está em uma transformação mais profunda, estrutural. A Ferrari precisa resgatar a cultura de excelência, comprometimento e continuidade que marcou seus tempos de glória. Precisa parar de demitir líderes a cada 2 anos e começar a construir projetos de longo prazo. Precisa blindar sua equipe técnica das pressões externas e dar autonomia real para seu corpo técnico trabalhar. E, acima de tudo, precisa voltar a acreditar em si mesma. A história da Fórmula 1 mostra que ciclos de sucesso são construídos com paciência, visão e liderança forte. Foi assim com a Red Bull, com a Mercedes, com a própria Ferrari nos tempos de Michael Schumacher. Nenhum império se constrói do dia para a noite. Mas também não se constrói em meio ao caos. E é exatamente isso que a escuderia precisa entender. A crise institucional que a Ferrari vive hoje é o maior obstáculo entre ela e os títulos que seus fãs tanto sonham. Se a equipe italiana não for capaz de se reorganizar internamente, de mudar sua cultura de comando e de assumir um projeto claro e coeso, continuará sendo apenas uma sombra de si mesma. Um gigante adormecido, reverenciado pelo passado, mas irrelevante no presente. E a Fórmula 1, por mais que se alimente de tradição, não perdoa a estagnação. O tempo está passando. Os rivais evoluem. Os fãs perdem a paciência. A Ferrari precisa despertar antes que seja tarde demais. Porque mais do que uma equipe em crise, o que vemos hoje é uma Ferrari que esqueceu como ser Ferrari. E essa, talvez, seja a crise mais perigosa de todas.